noite ao nosso Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos. Aqui nós estamos nesse primeiro dia do novo mês, adorando ao nosso Deus. Amém, pessoal? Quero pedir aos obreiros para acender a luz da igreja. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em João capítulo 2. Essa é a direção de Deus, é a palavra de Deus para nós. Fique com o coração atento para receber no teu espírito a revelação. Amém? João capítulo 2. Nós vamos ler o primeiro milagre que Jesus realizou. Diz assim na palavra de Deus, João capítulo 2, o versículo é 1, João 2, 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, diga comigo, provou a água transformada em vinho. Diga, água transformada em vinho. O que acontece? Diz assim: logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Diga comigo, este foi o primeiro dos seus sinais miraculosos. Amém? O primeiro milagre de Jesus mostra o Deus que transforma. Diga comigo, o primeiro milagre de Jesus mostra o Deus que transforma. Diga assim, o Jesus que eu sirvo, ele transforma. Amém? Ele começa o seu ministério dizendo: eu sou o Deus que transformo. Digam glória a Deus. Ele começa o seu ministério transformando água em vinho. Essa é a habilidade de Jesus. Diga comigo, a habilidade de Jesus é transformar. Amém? Nós sabemos que aqui existe um processo, um cumprimento de alguns princípios que foram praticados para que o milagre acontecesse. Se você não parar para entender que Jesus fez esse milagre porque alguns princípios foram executados, praticados, você vai imaginar que a transformação ocorre como um passo de mágica, assim, ó. É o que muita gente acredita. Muitas pessoas acreditam que a transformação vai ocorrer porque Deus é Deus e eles são seres humanos, e Deus vai bater uma varinha mágica na cabeça dele e a vida dele vai ser transformada. É preciso cumprir alguns princípios. E o princípio que chama mais atenção é o que Maria diz. Maria disse a todos que ali estavam: fazei tudo o que ele vos disser. Diga comigo, fazei tudo o que ele vos disser. Nós precisamos compreender que a transformação que Jesus realiza, ela está baseada em cima de princípios que ele fundamentou.
Então, se nós queremos transformação em nossa vida, queremos transformação em nós, transformação no casamento, transformação na nossa vida econômica, financeira, ou qualquer área da nossa vida, nós precisamos descobrir quais são os princípios estabelecidos daquelas áreas, viver esses princípios, porque em cima disso Jesus vai realizar a transformação. Agora, por que Jesus precisa que você cumpra os princípios? Porque existe uma coisa muito simples: princípios devem ser praticados que trarão resultados. Como se alimentar? Você precisa se alimentar para que você fique de pé. Não adianta você ficar aí orando, eu vou orar porque eu sou um homem de fé, não vou comer, não vou tomar água, não vou dormir. Não, é um princípio fundamental, você tem que fazer isso. Amém, pessoal? Você tem que fazer. E quando você cumpre os princípios que Deus estabeleceu na palavra dele, você precisa compreender que ele, como Criador, nos criou para funcionar de certa forma. Os princípios que ele estabeleceu é a forma que fomos criados para funcionar. E quando praticamos, estamos em linha com a nossa criação. Amém, pessoal? Estamos em linha com a nossa criação, e aí ao fluir do poder de Deus. Então aqui Maria fala para aquelas pessoas que estavam ali no casamento: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos repetir isso comigo? Fazei tudo o que ele vos disser. Diga para o seu vizinho, diga: faça tudo o que ele vos disser. Amém? Uma vez que você entende isso, você vai ver o Deus transformador na sua vida. Agora abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Diz assim, ó: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, diga comigo, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás sabia que Jesus é o Deus que transforma. E agora ele vem para Jesus e diz assim: usa o teu poder, você é o Deus que transforma, então transforma as pedras em pães. Até o próprio Satanás reconhece Jesus como transformador, aquele que transforma. Agora Jesus não pôde obedecer, não pôde transformar, porque existe também um princípio aqui. Diga comigo, existe um princípio. Vamos ver se vocês aprenderam. Qual é o princípio que está inserido aqui? Por que Jesus não pode transformar as pedras em pães? Cri, 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 cri. Vamos ler o versículo 4. Desculpa, o versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Eu vou lembrar para vocês porque é que Jesus não pôde transformar as pedras em pães. Dizendo de uma forma bem rasa, nós vamos dizer o seguinte: Jesus não pôde transformar porque senão ele estaria obedecendo Satanás. Isso é o pensamento simples, que não está errado. Mas o fundamento verdadeiro aqui é que profeta não pode promover o autossustento. Profeta não pode promover o seu sustento. Profeta tem que ser sustentado. Lembram disso? Por isso, Elias não foi sustentado. Deus ordenou que a viúva o sustentasse. Por isso Pedro teve que largar o emprego quando se tornou discípulo, porque Jesus diz: na cidade que você entrar, lá vai ter pessoas que vão te sustentar. Por isso Eliseu, quando entrou na casa daquela mulher que não tinha filho, e aquela mulher olhou para ele, olhou para o marido e diz: olha, nós temos em casa um profeta.
Nós vamos fazer aqui um quarto para ele, colocar uma cama ou escrivaninha, porque profeta não pode se autossustentar. Lembram disso? Princípio. Amém? Em toda a Bíblia. Por isso Jesus não pôde criar o seu sustento. Porque se ele cria o seu sustento, ele está pecando. É um fundamento estabelecido por Deus. Ponto. Compreenderam? Olha para o seu irmão e diga, grava isso. Diga, grava isso. Amém? Bom, tirando isso, eu quero ressaltar aqui o que Satanás fala para ele. Transforma as pedras em pães. Satanás reconhece Jesus como aquele que é o Deus transformador. Digam glória a Deus. Só que nós conhecemos um Jesus. Diga assim comigo, eu conheço um Jesus. Se você não conhece, faz de conta que você conhece, tá? Amém? O Jesus que eu vou dizer agora. Diga para o seu irmão, se você não conhece, toma posse que você vai conhecer agora. Então pode dizer que você já conhece. Diga, isso é fé. Amém? Diga assim, eu conheço um Jesus que não leva desaforo para casa. Diga, eu conheço um Jesus que não leva desaforo para casa. Pergunta, por que, apóstolo? Querem saber mesmo? Bom, vem comigo então, preste atenção. Jesus se mostra o Deus transformador. Satanás reconhece ele como Deus transformador e manda que ele transforme as pedras em pães. Jesus não transforma porque profeta não promove o seu autossustento. Amém? Passaram-se 3 anos. Jesus olha para Satanás e fala assim, ei Satanás, eu tenho uma conta para acertar contigo. Eu tenho algo para acertar com você. Você achou que você estava por cima da carne seca, quando você mandou transformar pedras em pães, você achou que eu não tinha poder, ali eu não podia fazer isso, mas eu vou mostrar para você que eu tenho poder para fazer isso. Ali eu não podia fazer, porque eu não posso promover o meu autossustento. Mas eu vou transformar pedras em pães para promover o sustento dos profetas. João capítulo 21. João 21. Passaram-se 3 anos. Passaram-se 3 anos depois dessa situação em que Satanás tenta fazer com que ele se promova o seu autossustento. Jesus morre, ressuscita, aparece aos discípulos. E sabe onde estavam os discípulos? Na praia. Pedro estava lá. Diga comigo, Pedro estava na praia. O que ele estava fazendo lá? Pescando, diga, pescando. Vamos aprender algo aqui que é o bônus da mensagem. Qual era a profissão de Pedro? Quando ele encontrou com Jesus, o que Jesus falou para ele? Vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Larga a sua profissão. Não foi isso? Jesus morreu. 3 dias, Pedro já estava decepcionado. 3 dias Pedro já entregou os pontos e falou, agora não tem quem me sustenta. Profeta não promove o autossustento, não tem quem promovia o meu sustento era Jesus. Eu vou ter que correr atrás do meu sustento. O que ele fez? Voltou para a pesca. Tem gente que é igual Pedro. Jesus demora 3 dias para responder e já volta para a vida do passado. Alô? Vocês ainda me amam? Sim. Tem gente que está igualzinho Pedro. Jesus demorou 3 dias, não deu resposta nenhuma, ele já volta para a vida que ele tinha. Mas tudo bem, Jesus então ressuscita e aparece aos discípulos. Eles estão na praia pescando. Pedro, quando ouviu falar que era Jesus que estava lá, Pedro pulou para dentro d'água porque ele estava nu. Não era praia de nudismo, mas Pedro estava nu. Amém, pessoal? Mas apóstolo, não vamos entrar nessa questão, outro dia a gente fala sobre isso.
Amém? Pedro pula dentro d'água. O que me chama a atenção é que Pedro tinha um temor muito grande por Jesus. Amém? Que não queria que o seu Senhor o visse daquele jeito. Entende, pessoal? Pedro, ó, pulou dentro d'água. Resumindo, Pedro volta para o barco e Jesus ali faz um milagre, mesmo que Pedro iniciou, faz agora. Jesus chega para Pedro e fala assim: olha, vai ao mar, lança a rede, vocês vão pegar peixe. O mesmo evento que aconteceu no início. E Pedro pegou 153 grandes peixes. Olha o que acontece. João capítulo 21, do versículo 9 em diante. Vamos ler vamos ler o 5, o 4, para ficar melhor a compreensão. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Versículo 5. João 21, versículo 5. Então Jesus lhe disse: filhos, tende alguma coisa para comer? Respondeu-lhes: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Alô? Jesus querendo mostrar para eles que era Jesus, Jesus usa uma frase que usou no passado. Entendeu? Jesus não chega lá e fala assim: ei, eu sou Jesus. Não, ele usou a palavra. Você precisa reconhecer Jesus pela palavra dele. Se você não reconhece Jesus pela palavra dele, você precisa se converter. Consegue compreender? Jesus olhou para Pedro e disse para eles: lançai a rede do lado direito. A hora que eles ouviram, é Jesus. Quem é discípulo precisa reconhecer Jesus por sua palavra. Amém? Amém? Estão comigo ainda? Sim. Continuando. Versículo 6 ainda. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Jesus não amava Pedro, mas amava mais um do que o outro. Amém? Não tenha ciúmes de Deus, irmão. Você sabia que tem gente na igreja que tem ciúmes de Deus? A esposa começa a se virar na fé, o marido fica com ciúmes. Agora começou a ir para a igreja, não depende mais de mim? Tem ciúme de Jesus, irmão. Alô? Já viram pessoa assim? Tem pai que tem ciúmes de Jesus com o filho. O filho começa a avançar, ele começa: agora você vai na igreja? Você só vai para a igreja? Começa a ter ciúmes de Jesus. Você nunca teve ciúme de Jesus, mas você já viu pessoas que têm. Já ou não já? Sim ou não? Se Jesus cura, Jesus abençoa, e você para de depender do tio, do pai, da mãe, do sobrinho, para de depender das pessoas que você dependia, ele fica: ué, o que está acontecendo? Ele fica com raiva de Jesus. Fica com raiva da igreja. Agora está indo na igreja, não precisa mais de mim. Diga assim: eu não posso ter ciúmes de Jesus. Amém, pessoal? Já parou para pensar que tem gente assim? Infelizmente, né, irmão? Quem diria, apóstolo? Mas é, pessoas que têm ciúmes da fé. A fé liberta. Logo, se você depender de alguém, você não vai depender mais. Se essa pessoa não te amar acima dela mesma, ela vai ter ciúmes dessa fé que você tem. E vai ficar brava com essa fé. Entende? Diga aí para o seu vizinho: não se preocupe com isso. Diga: continue caminhando. É normal que isso ocorra. Amém? Normal não, é comum. Normal não é. É comum, acontece muito. Podemos continuar? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se achava despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixe, pois não estavam distante da da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, diga comigo, viram brasas acesas, e tendo por cima peixe e pão. Pegou a visão? Jesus falou assim: ei, Satanás, tem uma conta para acertar com você. Você lá na tentação mandou eu transformar pedras em pães, e eu não transformei. E você estava se achando poderoso, e achando que eu era fracassado. Eu não transformei porque eu não promovo o meu autossustento, porque o meu pai criou dessa forma. Mas eu vou provar para você que eu transformo pedras em pães. Apóstolo, mas como que era pedras em pães? Jesus tinha ressuscitado, apareceu na praia. Amém? Ele passou na padaria antes? Da onde vem aquele pão? Agora, mais uma coisa me chama a atenção. Aqui nós já sabemos. Diga assim comigo: Jesus transformou. Diga, Jesus, diga bem forte, transformou pedras em pães. Vou fazer uma aspa aqui. Por que agora ele transformou? Porque ele não estava promovendo o seu sustento, ele estava promovendo o sustento dos outros profetas. Pegou a visão? Pegou ou não? Agora, outra coisa eu quero te provocar aqui. Os discípulos tinham pegado os grandes peixes, não é verdade? Mas quando eles chegaram com peixe, já tinha peixe sendo assado. Da onde veio esse peixe? Mais um detalhe: o peixe assado significa que ele já veio limpo e temperado. Ou você acha que Jesus falou: pera aí, fica aí um pouquinho, vou pegar um peixe aqui, vou limpar ele, arrancar tudo de dentro, passar um temperinho aqui e vou colocar na brasa? Da onde veio? Ele é o Criador. Não sei como ele fez, mas fique imaginando, preciso de um peixe. Agora, esse peixe, além de estar ali, estava limpinho. Por quê? Porque o nosso Jesus é o Deus transformador. Diga assim: Jesus é o Deus transformador. Esse é o Jesus que você serve. É assim que Ele quer se apresentar para você. Agora, detalhe, Ele não transforma como transforma a terapia. Ele não transforma como transforma, sei lá, qualquer outra coisa. A terapia vai levar 1 ano para transformar algumas coisas, se transformar. Jesus transforma da noite para o dia, do minuto, do segundo para o minuto. É assim que Ele transforma. É assim que Ele transforma. Nós vemos aqui Jesus transformando água em vinho, pedra em pão, peixe limpinho. É lindo ou não é? Agora, a coisa mais linda não é Jesus transformando água em vinho e pedra em pão. A coisa mais linda é Jesus transformando homens, transformando vidas, mudando pessoas. Quer ver só? Marcos capítulo 5. Olha só, Marcos 5. 5.
versículo 1. Vamos ler lá. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Um homem extremamente problemático, problemas psicológicos, emocionais, espirituais, um homem violento. Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Há uma versão que diz que não me atormentes antes da hora, antes do tempo. Satanás sabia que, os demônios sabiam aqui, que não havia chegado o tempo do fim deles, e ele tenta reivindicar aquela vida, da mesma forma que Satanás tenta reivindicar a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, do seu esposo. Mas o que é que Jesus fez? Diga assim comigo: Jesus. Diga: Jesus é o Deus transformador. Eu vou perguntar e eu quero que você responda. Eu vou só dizer: Jesus é o Deus, e você vai dizer: Deus transformador. Amém? Para você sentir isso, todo o seu corpo vibrar com isso. Jesus é o Deus. Diga: Jesus é o Deus. Amém? Este homem, irmão, nada podia contê-lo. Imagina um homem vivendo, caminhando entre os sepulcros, se machucando com pedras, se cortando todo. Um homem que não tinha uma vida normal. Pula para o versículo 15. Jesus, ele lida com o espírito que está na vida desse homem, expulsa esse demônio. Era uma legião que estava sobre a vida dele. Olha o que acontece. Jesus, ele chega e não demora um ano para que aconteça isso. Jesus simplesmente, quando aquele demônio se manifesta, reivindica aquele homem para ele, Jesus diz: cala-te e sai dele. Amém? Olha o que acontece. E foram ter com Jesus. Quem foi ter com Jesus? Toda a vizinhança que ouviu falar. Jesus expulsou um espírito daquele endemoniado. A cidade toda ouviu falar. Quem? Aquele endemoniado que fica aqui andando noite e dia, clamando com alta voz. Aquele endemoniado que fica entre os sepulcros, se cortando com pedra. Jesus expulsou os demônios dele. Aquela turma foi toda lá e foi ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Diga comigo: assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Como estava o homem? Diga comigo: assentado. Um homem que andava pelo sepulcro de dia e de noite, atormentado, sem paz, agora está assentado, calmo. Digam glória a Deus. Assentado. Diga comigo: vestido. Ele andava nu. Amém? E que mais? Em perfeito juízo. E temeram. Sabe o que acontece, irmão? Depois você pode continuar lendo aí. Este homem chegou para Jesus,
Jesus entra no barco para ir embora. E este homem chega para Jesus e diz: eu quero ir contigo. E Jesus fala: não, você não pode ir comigo. Você não pode ir comigo. Você agora tem uma missão. Você precisa mostrar para todo mundo que eu sou Jesus transformador. Eu transformo não só pedras em pães, eu não transformo só água em vinho, eu transformo seres humanos, eu transformo vida. Amém, pessoal? Jesus começa o seu ministério transformando água em vinho e termina o seu ministério terreno transformando pedras em pães, para abrir e fechar e deixar marcado para todos nós que o nosso Jesus, diga, é o Deus transformador. Diga, o meu Jesus é o Deus transformador. Amém? E Jesus olha para aquele homem e diz: você precisa dizer para todos. Imagina, irmão, imagina esse homem, como era o passado dele. Ele tinha esposa, tinha filhos, a Bíblia não diz. Era solteiro, a palavra não diz. Mas imagina que se ele tinha esposa e filhos. Imagina, Jesus diz: volta para os seus. E aquele homem que há anos estava fora de casa, de repente chega em casa, e se ele fosse casado, a esposa abre a porta. Imagina a alegria dessa família. Imagina a alegria dessa esposa. Imagina se ele fosse casado e tinha filhos, esses filhos correndo para abraçar o seu pai. Vamos imaginar que ele era solteiro, e ele volta para sua casa, e a sua mãe, que há anos não via, abre a porta, e vê o filho dela em perfeito juízo. Imagina a alegria dessa mãe. Irmão, eu não sou pentecostal, mas eu estou arrepiado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Imagina o pai olhando para esse filho. Imagina a alegria que voltou para aquela família. Esse Jesus é o mesmo ontem, hoje. Ele é o mesmo agora. Não tem mais endemoniado de gadareno, mas tem você, talvez com um problema, com algo que você diz não tem jeito. Você está diante de um Deus transformador. Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Aplauda ao seu Deus, bem forte. Aleluia. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé com esse coração aberto, com essa fé no seu coração. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu não sei se você precisa de alguma coisa, irmão, mas eu vou deixar você orar, porque eu só quero glorificar. Você pode orar sim. Você não precisa fazer o que eu estou fazendo. Pode orar. Jesus inicia o seu ministério transformando água em vinho, e termina o seu ministério transformando pedras em pães. Jesus acertou as contas com Satanás, irmão. Satanás não pôde ficar por cima. Satanás não teve jeito. Esse é o Deus que está dentro de você. Esse é o Senhor que você serve. Oh, aleluia, Senhor. Este é o teu Deus. Este é o seu Deus. Aleluia, aleluia,
Você tem liberdade, fale com Ele. Fale com Ele, querido. Fale com Ele. Ele é o Deus transformador. Ele quer transformar a sua história. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu caminho, transformar o seu casamento. Obrigado, Senhor. Aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos dizer isso mais uma vez. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. E Ele está aqui, querido. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Como nosso Deus. Ele criou o céu e criou a terra. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo Ele criou. Tudo criou. Tudo formou. Para quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, Para o seu louvor. para o seu louvor, Para o seu louvor. para o seu louvor, Para o seu louvor. para o seu, para o seu louvor. Isso, você que crê, adore a Ele agora. Adore a Ele. Se você pediu com fé, pode agradecer, pode adorar. Exalte a este Deus. Este é o teu Deus, igreja. Aleluia. Não há Deus maior. Vamos declarar isso com toda a nossa fé e autoridade. Não há Deus melhor. Enche o teu Não há pulmão Deus tão grande. e cante o mais forte que você puder. Não há Deus tão grande Como nosso Deus.
como nosso Deus. Ele criou o céu e criou a terra. Criou o céu, criou a terra, Criou o sol e as estrelas. criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele Tudo Ele fez, criou. tudo criou. Você foi criado também Tudo formou para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, Para o seu louvor. para o seu louvor, Para o seu para o seu louvor, Para o seu